Como saber lidar com as investidas ou cantadas em namorada que é linda? Essa é a pergunta de um seguidor feita lá no Instagram. Nós vamos falar sobre isso agora. O meu nome é Orlando Costa e esse canal é para homens e pró-homens. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Me siga também lá no Instagram, no @orlando.gcosta. Eu estou deixando aqui na descrição também o perfil do Instagram do Conduta Masculina, a minha comunidade, plataforma por assinatura, que tem revolucionado a vida de centenas, aliás, de milhares de homens aí em todo o Brasil. Mas, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui, porque embora possa parecer uma pergunta meio boba, né? A partir dela nós podemos trabalhar com questões profundas da psique masculina, mais imatura comparada com uma mais madura. Eu recebo com muita frequência, né, esse tipo de questão. Tá na moda agora dos caras, né, perguntarem como lidar. Parece que eles têm que lidar com tudo, quando na verdade você não tem que lidar com quase nada. Entenda uma coisa, homens não ficam lidando com as coisas, os homens resolvem as coisas. E aquilo que não pode ser resolvido, a gente concorda, e se puder soltar, a gente solta. O que eu percebo nos homens, nessa ânsia, eles têm que lidar com tudo. Não, não tem que lidar. Você tem que resolver. Porque o lidar parece que é uma angústia que nunca tem fim. É como se eu colocasse uma batata quente na sua mão que ela nunca esfriasse. Você vai ficar jogando de uma mão para outra. Não, cara. Para que isso? Solta. Você está te queimando? Solta. Ou, eventualmente, você é tão forte, tão cascudo que aquilo não te queima. Então não tem que lidar. Já começa por aí. Nessas caixinhas de perguntas que eu percebo no meu Instagram e em vários outros perfis que eu sigo, é sempre a mesma coisa. Como lidar com isso, como lidar com aquilo. Não, você não tem que lidar, você tem que resolver. Porque quando a gente resolve, a gente finaliza situações, finalizamos ciclos e partimos para próximos. E muitas questões que nós recebemos têm a ver com essa questão de como lidar. E que são questões que não são deles. Que não tem que lidar com nada. Ou você resolve ou você não resolve. Mas vamos seguir aqui objetivamente nessa questão para tentar aprofundar um pouco mais e falar como que funciona a psique de um homem maduro, de um homem desperto. Como lidar com as investidas que a namorada linda recebe, ou cantadas que a namorada linda recebe. Primeiro, você tem a opção de namorar uma mulher que não seja bonita. Veja, para um homem ou para uma mulher que namora alguém que é bonito, alguém que chama a atenção, você precisa entender que essa pessoa não chamou só a sua atenção. No caso do homem, se você tem uma mulher que é muito bonita, ela não chamou só a sua atenção, ela chama a atenção todos os dias de muitos homens. Se você não suporta o fato de repente, imaginar que, sei lá, sua namorada está no trabalho, está na academia, está, sei lá, no shopping com uma amiga, e que os homens vão olhar para ela, e às vezes, de repente, dá até uma cantadinha, um assovio, alguma coisa nesse sentido. Se você não suporta isso, não se relaciona com uma mulher que é mais bonita, fica com uma mulher mediana ou uma mulher que seja feia. Você resolve o seu problema. Ah, mas você não quer, né? Você quer ter aquele troféuzinho do seu lado. Beleza, então vamos prosseguir. Você não tem que lidar com nada, quem tem que lidar é ela. Ah, Orlando, como assim quem tem que lidar é ela? A maioria das mulheres resolve uma aproximação de um sujeito que é inconveniente. Agora, se você não tem como impedir as pessoas de olharem para a tua mulher. Eventualmente, quando do lado dessa mulher você tem um homem que é mais robusto fisicamente, ou seja, ele é mais alto, ele é mais forte, ele tem uma postura mais masculina, a tendência natural é de que os homens, eles até olham, mas não fiquem encarando, muito menos mexam com ela. Porque do lado dela há um homem robusto. O que acontece muitas vezes é que alguns caras se sentem à vontade de olhar, de comentar, né, até de desdenhar do sujeito, é quando você vê aquele cara que ele tem uma aparência física muito frágil do lado da mulher. O que nem é o caso do seguidor que me mandou a pergunta. Por exemplo, você pega aquela mulher que é toda gostosona, né, um bundão, um peitão, aquela coisa toda, e do lado dela tem aquele camarada que tem ali 1,80 m e pesa 60 quilos, um cara de doente. Vamos imaginar essa cena, vamos imaginar. Tá, o cara é pequenininho, magrelinho, franzino, com cara de doente, parece um menino de 15 anos. Eventualmente, outros homens se sentem mais à vontade de olhar para aquela mulher, até porque esse casal ele tem um contraste, né? Nossa, você vê uma mulher dessa com um cara desse aqui, enfim. E aí esses caras se sentem mais à vontade de olhar, quando passam um cutuca o outro. Entretanto, quando uma mulher está com um sujeito, ao lado do sujeito, que tem uma representação física e estética que está párea com ela, este tipo de homem não faz movimentos maiores do que um simples olhar e voltar. Porque aquele sujeito tem uma presença física mais máscula, que
representa uma ameaça efetiva em caso de um enfrentamento. Mas a maioria das vezes ninguém vai chegar nessa situação. Nós somos civilizados, por favor. O que os caras não estão olhando porque dói é pro seguinte: quem tem que lidar é a mulher. Vocês têm que tratar as mulheres que vocês têm como adultas e não como crianças indefesas, porque elas não são. Na maioria das vezes, não passa de um olhar. Agora, se a sua namorada, esposa, mulher que você está conhecendo, recebe cantadas, e cantadas quando eu digo presenciais, homens se aproximando, dizendo que é linda, chamando para sair, etc, 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 de uma maneira frequente, e é para isso que você não quer olhar, porque vai te machucar, de uma maneira frequente, a postura dessa mulher é convidativa para isso. Veja, se você tem uma mulher que se alimenta da atenção de vários outros homens, essa mulher nunca vai te passar a confiança que você precisa para estar em paz no seu relacionamento. Porque a abertura dela, ainda que ela não chegue a trair, a abertura dela muitas vezes é proposital, porque ela gosta de sentir essa aproximação, gosta de sentir que o homem ou que outros homens se aproximam dela e de repente ali a elogie, aliás, chame para sair, ela se alimenta disso. Ela gosta desse jogo. Algumas vão efetivamente trair, tá esperando dentro dessas aproximações, dentro dessa abertura, um homem melhor que o atual parceiro. Outras simplesmente não chegam a tanto, mas ela gosta dessa exibição e de abertura. Neste lugar, quando o homem chega no relacionamento e de uma maneira frequente tenta mudar esse quadro, esse cenário, a mulher pode começar a dizer que ele é inseguro, a mulher pode começar a dizer que ele é possessivo, ou simplesmente ela pode dizer para ele: ai, desculpa, eu não fiz por mal. Não vou mais responder ele não, é que eu não quis ser deselegante, é o que eu não quis ser mal educada. Se tem uma mulher vendo esse vídeo e você quer que um homem de valor te leve a sério, às vezes você vai precisar ser mal educado e deselegante com homens de fora. Porque quanto menos você, não, mas eu não quero ser deselegante, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, mais estes homens de fora continuarão investindo em você, porque você está sinalizando para eles que você, de certa forma, gosta ou não é tão resistente. Aí ele fala: não, ela tá fazendo charmezinho, eu vou continuar aqui. Aquele banana que ela namora, deixa pra lá aquele banana, eu vou investir aqui. Agora, quando uma mulher tem uma postura que, opa, peraí, você está confundindo as coisas, amigo. Eu tenho um relacionamento. Para esse cara que é mais entrão, ela corta na maioria das vezes. E isso você consegue ver, no primeiro momento, no eventual comportamento que a mulher tem em rede social. O tipo de foto que ela coloca, o tipo de postura que ela tem, se ela fica interagindo demasiadamente com outros homens em direct, em comentários. Você está vendo que ela se alimenta desse suposto glamour que só tem na cabeça dela. Só que agora entramos num problema que é mais profundo e que, de certa forma, eu já falei sobre isso dentro do Conduta Masculina, e meu trabalho, de certa forma, é para isso. Esses homens não têm poder pessoal. Esses homens, os namorados dessas mulheres, esse tipo que me mandou a pergunta, ele não criou poder pessoal, um poder de identidade. O que eu quero dizer com isso? Ele tá com esse tipo de mulher, essa mulher é mais bonita do que a média, só que ela também é exibicionista, só que ela também recebe cantadas de outros homens e mantém esses homens em volta da órbita dela, ele não consegue romper a relação porque parte do valor que ele atribui a ele ou que as pessoas percebem nele tem a ver com a imagem estética dessa mulher. Geralmente são mulheres bonitas, como eu disse, acima da média, gostosonas, enfim, carismáticas, cheias de energia, extrovertidas, e ele não é assim. Pelo contrário, ele tende a ser um pouco menos autoconfiante, ele tende a centralizar demais a vida dele naquele relacionamento, e ele tende a associar o poder pessoal, que ele não tem, ou a imagem que ele quer construir, à imagem da mulher que está andando do lado dele. Ele se alimenta dela, nesse sentido que eu estou falando, e ela se alimenta também dos outros homens. Perceba como é tudo disfuncional. Porque para um homem de alto valor, um homem muito centrado e maduro, esse tipo de comportamento de uma mulher visto nos primeiros momentos é inadmissível. Até porque ele não consegue admirar uma mulher que age assim. Ele vai achá-la infantil, ele vai achá-la fútil, porque ele está no outro nível de maturidade, ainda que ela seja muito bonita. Talvez ele tenha com essa mulher, a depender ali do formato de pensamento dele, uma relação só casual, mas ele não vai levá-la a sério. O problema desses homens é que essa falta de poder pessoal, uma eventual carência, pouca disponibilidade de outras mulheres. Nossa, essa mulher é tão bonita que eu nunca vou conseguir encontrar outra tão bonita quanto. Então eu não posso perder a oportunidade de estar com ela. Mas é preferível tentar suportar esse comportamento dúbio que ela tem do que romper essa relação. Porque eu vou perder, de certa forma,
a imagem que eu quero construir junto às pessoas. Porque ela, hoje, contempla, de certa forma, essa imagem. É claro que a mulher que você se relaciona te representa, mas essa forma aqui é muito disfuncional. Então, o que acontece com esses caras? Eles passam a estar dentro desses relacionamentos em estados de alerta constantes. Ou seja, ele tem que estar a todo momento vigiando e preocupado com a mulher dele. Se os homens vão olhar, se ela vai dar abertura, se ela vai conversar. Aí ela, de repente, passa o Instagram dela, o cara começa a seguir, o sujeito sabe exatamente o nome dos caras que estão seguindo. Ou seja, olha só, o sujeito deixa de olhar para a vida dele, de construir aquilo que deveria estar construindo, o seu sucesso pessoal, profissional, para ficar fiscalizando a mulher. Dificilmente, meu amigo, dificilmente isso vai acabar bem. E aqui, nesse lugar, há homens de 20, de 30, de 40, de 50 anos. Tudo depende do quanto a psique amadureceu e de quanto poder pessoal ele construiu por meio dos seus resultados na sua própria vida. Eu sei exatamente como esse tipo de cara se sente porque eu já estive nesse lugar e é horrível. Você vive o inferno todo santo dia. Porque você tem um apego àquela beleza, aquela estética daquela mulher, aquele poder pessoal que ela tem. Você está sofrendo pelo comportamento dela, esse comportamento dúbio que te passa sinais duplos, confusos, mas você também não consegue romper. Quando esses sujeitos terminam um relacionamento, eles vão sofrer muito, mas também será, como foi para mim, uma grande oportunidade de crescimento. Aí sim ele pode começar a construir a sua própria fortaleza, o seu poder pessoal, que já não é mais medido pela mulher que está do lado dele, se é bonita, se não é, enfim, mas por ele mesmo, por aquilo que ele gerou de resultado na vida dele. Não existe aumentar poder pessoal se não houver efetivação no mundo concreto que gera resultado. Por isso que eu sempre digo, principalmente lá no meu Instagram, para os caras saírem desse mundo de teoria e de abstração e agirem efetivamente na vida dele, para colecionarem um ou outro resultado para aumentar a autoconfiança. Essa geração é extremamente teórica, até porque tem medo de tudo. Então se esconde por trás da teoria e de um suposto conhecimento ou momento perfeito para agir. Mas esse é um outro assunto, para um outro momento. Então, voltando, na maioria das vezes você não tem que lidar com nada, quem tem que lidar é ela e você tem que observar isso. No fim do dia, se a mulher se abre para outros homens, se ela se alimenta desse tipo de atenção, te ferindo, te desrespeitando, é a sua obrigação romper essa porcaria. A grande questão que eu trouxe é essa, de que eles não conseguem romper e entram nesse círculo, nesse ciclo, aliás, de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Você vê que esse cara passa a dormir mal, você vê que esse cara não constrói coisas novas, porque todo o pensamento dele, a cognição dele, está voltada para fiscalizar essa mulher. Ele vive num estado de alerta, esse estado de alerta acaba cedo ou tarde nos adoecendo. Porque, cara, é como se você estivesse o tempo todo em uma guerra, tentando ver de onde está vindo o tiro e tentando descobrir alguma coisa que vai te ferir. É horrível viver assim. Porque não aprendeu a construir um relacionamento que traga paz, que traga uma confiança mútua com uma mulher que tenha uma postura discreta, respeitosa, que pode até ser muito bonita, mas que não fique se abrindo para todos os homens, porque ela adora quando o homem dela a elogia, quando o homem dela a percebe, quando o homem dela a estimula a ficar ainda mais bonita para ele, para ela no primeiro momento, pela autoestima dela. Mas não que ela vai abrir isso para fora. Isso é coisa de mulher imatura. Isso é coisa de mulher que não tem um caráter, dizendo assim de uma maneira vulgar, adequado para você se relacionar. Mas eu não sei até que momento ou quanto você vai se afundar nesse poço. Não sou eu nem qualquer outro treinador, mentor, psicoterapeuta que vai resolver isso por você. Talvez você precise se afundar ainda mais nesse lugar para aprender depois, eventualmente, a dar valor em um relacionamento que lhe traga paz, e com outro tipo de mulher. Porque para alcançar esse tipo de mulher que eu citei aqui agora, você também tem que fazer a sua parte. Quer ter? Primeiro tem que ser. Se você é um homem imaturo, se você é um homem que fica fascinado facilmente pela beleza feminina, você é um prato cheio para esse tipo de mulher ruim. Se você já é robusto, se você tem poder pessoal, se você gerou resultados na sua vida, se você se destacou um pouco mais e está muito equilibrado e centrado emocionalmente, você é apto para um outro tipo de mulher. Não que vai te trazer sofrimento, mas que vai te respeitar, ainda que seja bonita, feminina e tudo mais. No resumo da ópera, não tem a ver com ela, tem a ver com você. É muito fácil para mim abrir um vídeo aqui e ficar falando mal de mulher, como muitos fazem. Mas isso não é o propósito do meu trabalho. Porque eu acho que um homem cria a sua própria realidade a partir daquilo que ele constrói dentro de si. E o ele é responsabilidade dele e de mais ninguém. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva. O pessoal sempre pede para se inscrever, mas eu peço mais. Por gentileza, leia a descrição desse vídeo. Lá tem links importantes.
tem minha parceria com a Growth, tem o Conduta Masculina, tudo isso para fortalecer você e para que você tenha excelentes resultados na sua performance como homem. Forte abraço, meu amigo.